Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Pode se assentar, você que está aqui. Vamos estar meditando numa palavra. Está lá no livro de João 8, versículo 32 e 36. O tema da mensagem é Jesus, meu libertador. Glória a Deus, né? Que Jesus nos libertou, né? Vamos dizer assim, Jesus. Ó, amém. Glória a Deus que a irmã falou ali. Vamos lá, de novo. Jesus, meu libertador. Glória a Deus. Então vamos meditar nessa palavra. Está escrito assim: Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 fala assim: se pois o Filho, ou seja, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, salvos, glória a Deus, curados. Livro de Lucas agora, irmãos, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Glória a Deus, versículo 1 e 2. Jesus, ele é o nosso libertador. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 2, está escrito assim: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aleluias, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deus colocou no meu coração essa palavra aqui sobre libertação. E nós sabemos que quem nos liberta é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Conforme Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui nós vemos que por onde Jesus andava, em aldeias, em cidades, povoados, as pessoas eram libertas, curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Porque Jesus, ele tem todo o poder. E nós vamos aprender aqui alguns tipos de espíritos malignos que nós precisamos ser libertos deles. Nós já fomos libertos. Mas nós vamos ver aqui em detalhes quais espíritos são esses. Na Bíblia diz que essa mulher, Maria, chamada Madalena, ela foi liberta de 7 espíritos. Ela foi curada de 7 espíritos malignos. Então o primeiro espírito maligno chama-se prostituição. Quando nós vamos ler lá no livro de Gálatas, ali sobre as obras da carne, nós vamos ver que ali tipifica vários espíritos malignos. E ali vai falar que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Esses 3 aqui, esse trio faz parte, nós podemos resumir na prostituição, que é a imoralidade sexual, que é fazer aquilo que desagrada ao Senhor. O sexo antes do casamento, por exemplo, pornografia, masturbação, tudo isso faz parte dessa quadrilha, desse trio tóxico, chamado prostituição, impureza, lascívia. E olha só o que diz aqui, que isso aqui é contaminação, conduta ultrajante, pensamentos ou atos imorais que conduzem à sexualidade. A lascívia é a pessoa se vestir de forma tão sexual para fazer o próximo pecar. E tudo isso aqui faz parte de um espírito maligno. E o que a Bíblia diz em relação a isso? Olha só, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, eu separei alguns versículos aqui, mas tem centenas de versículos. Olha só, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Prostituição, lascívia, impureza.
Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, esse espírito maligno chamado prostituição, impureza, lascívia, imoralidade sexual, é algo que nos afasta da presença de Deus. Por isso que nós devemos lutar contra essas coisas. Olha só aqui o que está escrito: as suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhece o Senhor. Então, quando a pessoa ela se alimenta desse espírito maligno chamado prostituição, ela vai se afastando do Senhor. É o que está escrito aqui no livro de Oséias, capítulo 5, versículo 4. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Romanos 13, 3. Olha só o que está escrito aqui em Provérbios 23, o versículo 26 e 27. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Olha só, as pessoas que elas se doam, se dedicam para a prostituição, elas estão entrando numa cova profunda. Olha só o que aqui diz Provérbios capítulo 7, versículo 22. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como o tolo ao castigo das prisões. Aqui está falando daquele jovem, daquele moço que ele anda nos caminhos da prostituição. Ele é como um boi que está indo para o matadouro. Então esse espírito maligno chamado prostituição, impureza, imoralidade sexual, lascívia, ele nos afasta do Senhor, ele nos leva para a cova e para o buraco, como o boi indo para o matadouro. É algo terrível que nós devemos repreender, rejeitar da nossa vida. E quantas pessoas tiveram as suas vidas destruídas porque elas se doaram, se dedicaram à prostituição? Quantas pessoas acabaram com o seu casamento por conta do adultério, da pornografia? E Deus está falando que, assim como Ele fez na vida de Maria Madalena, Ele quer fazer na sua vida, te libertar desse espírito maligno. E através de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Através de Jesus, você pode vencer a prostituição. Porque o seu corpo, ele não pertence ao diabo. O seu corpo é de Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas é necessário nós buscarmos ao Senhor e nós buscarmos essa cura, essa libertação que vem através de Jesus. Muitas mulheres foram libertas desses espíritos malignos. Quantas outras que não foram? Porque não quiseram, porque não acreditaram em Jesus, porque não quiseram a cura, a libertação de Jesus. E aí continuaram com as suas vidas destruídas. Mas essas mulheres aqui, elas foram libertas, porque elas disseram: chega, basta, eu não quero carregar esse mal. E é isso que nós devemos fazer: chega, basta. Eu não nasci na prostituição, e eu não vou morrer na prostituição, porque Jesus, Ele me cura, Ele me liberta, e eu prefiro Jesus. Então esse espírito chamado prostituição nós devemos repreender na nossa vida. Olha só, ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela. Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Certa vez um homem, ele decidiu trair a sua esposa com prostituta. E aí ele falou: não, eu só vou trair porque de tanta minha esposa falar que eu traio ela sem eu trair, agora eu vou trair. Então você, esposa, seja prudente. Talvez você está acusando e julgando o seu esposo e você está sendo covarde, cruel. Você está torturando psicologicamente seu esposo, como esse homem me relatou. E aí durante anos ele sendo fiel, e a mulher com essa paranoia, com esse ciúme exagerado e lançando palavras. E a palavra tem poder para abençoar, mas tem também poder para destruir. De tanto ela falar que ele estava traindo ela, e aí ele falou: chega, eu não aguento mais, vou trair. E ali ele foi trair a mulher. Uma motivação errada, escolheu um caminho errado. E até hoje essa pessoa está sendo escrava da prostituição.
Então, fica esse alerta. Devemos vigiar enquanto a esse espírito maligno. Não subestimar, não brincar com o mal. Quantos homens caíram por brincar com o mal? Lembra de Sansão? Lembra de Salomão? E quantos outros homens, Davi? Porque subestimaram o maligno chamado prostituição. Então que nós devemos fugir da aparência do mal. O segundo espírito chama idolatria, que está lá também nas obras da carne. E olha só o que a Bíblia vai falar. Idolatria é prestar culto, adorar, reverenciar e crer em outra entidade qualquer que não seja o Deus criador de todas as coisas. Deus condena tais atos. Então a idolatria, ela é terrível. Eu estava ali sentado, estava me lembrando que idolatria não é apenas quando você reverencia, se ajoelha diante de uma imagem ou de um panfleto, de uma imagem de escultura, não. Quando você coloca algo acima de tudo e de todos, você está idolatrando. Certa vez eu estava num evento evangélico e terminou muito tarde. E nós saímos daquele evento, daquele culto, e fomos para uma parada mais próxima. E ali o ônibus demorava para passar. E aí uma mulher que estava lá, ela falou assim: nossa, meu pai, ele tem um carro que ele idolatra aquele carro. Eu posso... E ali tinha uma passarela. Ela falou assim: eu posso subir naquela passarela e alguém ligar para o meu pai e falar: olha, tua filha aqui está aqui para se jogar, que ele não tira o carro dele da garagem e vem aqui me socorrer, porque ele não deixa ninguém entrar naquele carro. Ele idolatra aquele carro, ele insere aquele carro, aquele carro é um Deus para ele. E aquela pessoa, diga-se de passagem, da igreja, prega e tudo mais. Ou seja, aquela pessoa, ela colocou o seu carro como um Deus. E a Bíblia vai falar assim acerca da idolatria: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então isso aqui é a palavra do Senhor, está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Deus falando que não era para nós termos ídolos. Quem não lembra de Raquel? Que ela saiu da casa do seu pai e carregou consigo um ídolo do seu pai. E aí aquele ídolo ali, ela estava carregando para maldição, porque ela era casada com um homem de Deus que tinha uma promessa de aquele homem ser bem sucedido, próspero em tudo, porque ele era um adorador do Deus verdadeiro, Jacó. Mas ela decidiu levar aquele ídolo, aquela imagem, e ela escondeu ali nas suas partes íntimas, escondeu do seu pai, mentiu, carregando aquela imagem. E ali, depois houve uma maldição na vida dela, ela morreu por conta de dores de parto. Consequência de adoração a ídolos. Porque muitas pessoas aceitam Jesus, mas elas querem carregar a mala velha lá do mundo. Elas querem carregar as suas práticas erradas e Deus condena isso. Olha só o que diz: ó, não vos voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 4. Olha só o que Deus está falando aqui. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Então nós vemos que somente Deus é digno de ser adorado, louvado, cultuado. E nós podemos dar um glória a Deus nessa noite, amém? Para o Senhor, porque Ele merece uma salva de palmas, amém? Então, nós devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Olha só, o terceiro espírito maligno, feitiçaria, que está lá também entre as obras da carne. E olha só o que está escrito em Deuteronômio 18, do versículo 10 até o 13. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então somente ao Senhor nós devemos adorar. Eu já cortei cabelo. E certa vez eu cortando o cabelo de um cliente evangélico que trabalhava, por incrível que pareça, ele trabalhava
para aquelas mulheres que colocam um outdoor dizendo assim, jogam-se búzios, tarô, não sei mais o que lá. E ele falando que trabalhando para aquelas pessoas, ele falando de Jesus para ela, e ela falou assim, não, eu não quero ir para a igreja de vocês não, porque a metade dos meus clientes vem lá da igreja de vocês, então o Deus de vocês não está funcionando. Aquilo me chamou a atenção, você sabe por quê? Pessoas que estão dentro da igreja, que estão deixando de crer no Deus da Bíblia, o único verdadeiro Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ouvem mensagens, pregações, estão aqui e elas estão saindo daqui para ir atrás de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, voodoo, candomblé, magia negra. E Deus, ele abomina esse tipo de coisa. Você está atraindo para a sua vida maldição se você estiver fazendo isso. Está amarrado e repreendido no nome do Senhor Jesus, esse espírito de feitiçaria. Olha só o que Deus ainda fala. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Levíticos 26. Olha só o que aqui diz. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. 1 Crônicas capítulo 10 versículo 13. Então essas coisas são abomináveis. Nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo, no Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus, e no Espírito Santo, no Deus da Bíblia Sagrada. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E Deus abomina todas essas coisas, adivinhações. Então nós devemos manter a vigilância em relação a esse espírito maligno que está lá nas obras da carne, chamado feitiçaria. Quarto espírito maligno que nós devemos repreender, rejeitar no nome do Senhor Jesus. Um espírito chamado inveja que está lá também na obra da carne. E aqui ele tem uns dobramentos, está tudo lá nas obras da carne, ó. Porfias, que são contendas, ciúmes, iras, cóleras, raivas, discórdias, dissensões, facções, está tudo lá nas obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai dizer essas obras da carne. Que aqui eu coloquei a principal como inveja. E inveja é um sentimento de tristeza perante o que o outro possui, querer o que é dos outros para você. É você tem 1000 objetos, mas aí aquela pessoa, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo, um parente, um familiar, um aderente, até o cônjuge. Tem gente que briga com o cônjuge. Outro dia eu vi uma colega de trabalho falando que ela disputa com o cônjuge. É um pé de guerra, uma batalha, uma briga, uma inveja entre o casal. Olha só. E esse espírito de inveja, a Bíblia vai dizer assim, ó: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. Porque enquanto a pessoa alimenta o sentimento de inveja, o espírito de inveja, ela quer que o outro morra, mas ela está tomando o veneno e está levando a sua vida para a podridão, como diz esse provérbio aqui. Provérbios 14, versículo 30. Olha só o que diz no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então, a confusão não compensa. É obra da carne, é coisa do maligno. Esse espírito de inveja, e nós não podemos alimentar na nossa vida. E nós não, olha só o que diz Provérbios 27, 4. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Misericórdia. Olha só, Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Também descobri, aqui Salomão falando, porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho, é porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Aí aqui eu coloquei uma observação: você que atiça e estimula a inveja em outras pessoas por você, você também está pecando. Porque tem muitas pessoas que ela quer provocar a inveja no coração do irmão em relação a ela. E aí você está levando ele a pecar, a ele se alimentar da inveja, e você também está errando e pecando. É o que ele está falando aqui no livro de Eclesiastes. Palavra de sabedoria. O homem mais sábio que já existiu
depois de Jesus, foi Salomão. Então nós devemos repreender o espírito de inveja nas nossas vidas. Outro espírito maligno nós devemos repreender é o espírito da bebedice e da glutonaria, que está lá também entre as obras da carne. E olha só o que a Bíblia vai falar: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Efésios 5:18. Quantas pessoas que eu já conheci que destruíram o seu casamento, a sua casa, os seus negócios, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, sua vida social, emocional, mental, espiritual, por conta da bebida. E ela não buscou a libertação que vem de Jesus. E ela morreu ali, sendo escrava daquele espírito da bebedice, de destruição. Quantas pessoas nós conhecemos? E ali há um espírito maligno atuando, que é necessário a pessoa reconhecer e ela buscar a solução, que é através de Jesus. E Jesus cura. Olha só, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Isaías 5:11. Porque essas pessoas se tornaram escravas da bebedice. E isso vai ser para suas destruições. Por isso que ele está falando, ai dessas pessoas. Não ande com os que se encham de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Aqui ó, bebedice e glutonaria. Porque muitas vezes, é como diz aquele ditado: me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. E na Bíblia vai dizer o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. E quantas pessoas que eu conheço, que elas, não, mas eu vou para o bar porque eu gosto da companhia. Mas por conta disso ele começa. E olha um alerta: se você for pegar um incêndio numa grande floresta, e ele não começou com um grande fogo, ele começou com uma fagulha ali. Às vezes um cigarro que foi lançado ali, com algo pequenininho, mas de repente você vê aquela destruição de quilômetros ali de floresta queimadas, animais queimados, e a natureza sofrendo por conta de algo que começou pequeno. E quantas pessoas que falaram assim: ah não, eu me controlo, eu bebo socialmente, é só meio copinho de cerveja, não tem problema não. Vai descer redondo, vai nessa mentira de Satanás, daqui a pouco você vai descer redondo lá para outro lugar. Esse espírito maligno de bebedice tem levado muitos casamentos à destruição. Pessoas que perderam excelentes empregos por conta disso. E também aqui a glutonaria. Porque esse espírito também de glutonaria, muitas pessoas às vezes colocam ele como insignificante. Mas a Bíblia fala que é obra da carne também. E que aquele que pratica tal coisa não herdará o reino do céu. Sabe por quê? Porque a pessoa que ela se entrega para comida em excesso, tem aquele ditado que fala assim: comi tanto que fiquei triste. E o que acontece quando a pessoa come demais? O que é a glutonaria? É você estar comendo aqui e estar de olho no prato ali do seu vizinho. E comendo e de olho, não, eu quero é o dele também. É uma coisa descontrolada, misericórdia, está repreendido e amarrado no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque se você come demais, se você se entrega para isso, daqui a pouco você vai ter problema de saúde. Daqui a pouco você vai ter cansaço em excesso. Se você está extremamente cansado, você... ah não, estou cansado demais para ler a Bíblia, estou cansado demais para dobrar os joelhos e orar, estou cansado demais para jejuar, porque eu amo comer, como é que eu vou jejuar? Você se alimenta de algo que é carnal e vai deixar o espiritual. É por isso que Daniel, ele rejeitou os manjares do rei e ele falou: não, vou comer aqui uma comida santa, leve, pura, e vou jejuar, porque eu vou me consagrar ao Senhor. E quando você faz um jejum ali, ó, de corpo, alma e mente, você se fortalece espiritualmente. Então isso aqui é muito importante a gente observar. E aqui o sexto e sétimo espírito maligno que nós devemos repreender na nossa vida é o espírito do roubo e da mentira. E olha só o que vai falar a Bíblia aqui em relação a isso. Levíticos 19:11. Não furtem, não mintam. Não furtem, não mintam. Não enganem uns aos outros. Quantas pessoas... ah não, mas eu não roubo não. Mas você está falsificando a declaração do imposto de renda. Você está roubando.
Isso é mentira. E a Bíblia vai falar em relação à mentira que o pai da mentira é o Satanás. E aqueles que cometem a mentira estão se tornando filhos de Satanás. João capítulo 8, versículo 44. Acompanhe na sua Bíblia. Lá no meu serviço chegou material demais de limpeza. E aí eu começo a estocar na minha mochila e levo para minha casa detergente, papel higiênico, guardanapo, resma e objetos e tal e etc. Isso é roubo, isso é furto. E a Bíblia vai falar assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem vos enganar. Nem imorais, lembra lá da imoralidade sexual, nem os idólatras, lembra do espírito de idolatria? Nem os adúlteros, olha lá, relacionado à prostituição. Nem os homossexuais, relacionado à prostituição. Nem os ladrões, nem os avarentos, relacionado à idolatria, ao dinheiro. Nem os alcoólatras, relacionados ao espírito de bebedice. Nem os caluniadores, relacionados ao espírito de mentira. Nem os trapaceiros, relacionados a roubo, furto, fraude, herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Está escrito no Salmo. Eu esqueci de anotar aqui a referência do Salmo, mas está escrito na palavra do Senhor. Então olha só o que Deus está falando. Que esses espíritos que nós falamos aqui, da prostituição, da imoralidade sexual, da lascívia, da pornografia, do sexo antes do casamento, de tudo isso, orgias, quem pratica tais coisas, quem se entregam para tais coisas e morrem nessas tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Isso é uma palavra de alerta que Deus está falando. Não é só para você que está assistindo, não são só para nós que estamos aqui, é para o mundo inteiro. É a palavra do Senhor. Tem centenas de versículos que vão alertar o homem, a humanidade acerca disso. Eu trouxe apenas alguns por conta do tempo. Esse espírito da idolatria não herdarão o reino do Senhor. Nós devemos repreender e rejeitar. Desde a época que eu frequentava uma religião que lá tinha ídolos, eu nunca gostei daquilo lá. Sempre tive aversão. E depois que eu tive encontro com Jesus, que eu fui liberto, oh glória a Deus. A melhor coisa que tem é a gente andar com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, é o nosso guia. Esse espírito de feitiçaria, isso é abominação ao Senhor, de adivinhação, de necromante, de bruxaria, macumbaria, candomblé, voodoo, magia negra. Tudo isso aí é ilusão, são demônios, espíritos malignos ali. É para iludir, escravizar as pessoas. Abominação ao Senhor e não herdarão o reino do céu. O espírito de inveja, de porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inimizades, invejas. Tudo isso aí é coisa da carne, coisa do diabo e dos seus demônios, coisa do inferno. E as pessoas que se entregam para essas práticas, elas não herdarão o reino de Deus. Espíritos malignos de bebedice, glutonaria, de roubo, fraude, desonestidade, mentira. Tudo isso. Nós devemos lutar contra essas coisas. E Deus vai falar lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui para a gente concluir com essa mensagem chamada Jesus, o meu libertador, porque uma vez que eu conheço a verdade que é Jesus, a verdade, Jesus me libertará. E uma vez que eu fui liberto, verdadeiramente eu sou livre dessas coisas. Assim como Maria Madalena e outras mulheres que foram libertas de espíritos malignos e de enfermidade. Essas mulheres, antes de Jesus, eram mulheres destruídas, mulheres oprimidas, mulheres escravas desses espíritos malignos.
Mas depois que foram libertas por Jesus, foram mulheres alegres, mulheres santas, mulheres fervorosas na oração, na fé, na esperança. Mulheres que passaram a seguir Jesus, a servir Jesus, a assistir Jesus, a andar com Jesus, a perseverar com Jesus e a ir até o fim com o Senhor Jesus. Porque a gente vai ver que Maria Madalena, ela esteve com Jesus, quando Jesus ressuscitou, ela estava lá encontrando com o Senhor Jesus ressurreto. Porque ela falou: eu andava cega, mas Jesus me trouxe a luz. Eu andava oprimida, mas Jesus me libertou. Eu andava na tristeza, mas Jesus me trouxe alegria. Eu andava na destruição, mas Jesus me deu edificação. E é isso que Jesus dá para aqueles que buscam Ele, para aqueles que creem que Ele pode libertar. E talvez você está aí pensando: mas Jesus libertou essa mulher de 7 espíritos malignos. Mas a minha vida está pior do que a vida dessa mulher. Eu tenho muitos mais. Minha vida, para de acreditar, isso é uma mentira do diabo. Certa vez Jesus se encontrou com um homem lá que os espíritos falaram: não, nos mande para os porcos. E Jesus falou: vão para os porcos. E ali haviam cerca de 2.000 porcos. E aqueles espíritos entraram naqueles porcos e mataram aqueles porcos. E ali nós podemos ver que na vida daquele homem havia mais de 2.000 espíritos malignos. Então não importa se é um espírito, se são 7 ou se são 2.000 ou mais. O importante é você reconhecer o Senhor Jesus Cristo, porque até aqueles 2.000 demônios reconheceram, falaram: ó filho de Davi, o que temos contigo? Então se até o diabo reconhece Jesus como todo-poderoso, e eu quero trazer essa palavra para você, que enquanto Satanás, os seus demônios do inferno, eles têm uma faísca de poder, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, tem todo o poder. Só basta você falar: Senhor Jesus, basta, chega, eu não quero mais, me liberta. E Jesus libertou aquele homem que estava no cemitério, nem família tinha, andava nu, quebrava as correntes, ninguém passava no caminho. Mas enquanto todos desistiram dele, Jesus passou pelo caminho para libertar. Porque para Jesus, uma vida que todos não davam nada por ela, Jesus, Ele dá tudo por ela, inclusive a sua vida. Então pare de dizer que você não vale nada, que para a sua vida não tem jeito. E depois que Jesus libertou aquele homem, ele se vertiu. Ele estava louco, perturbado. Ele ficou em perfeito juízo. Ele estava solitário, morando no sepulcro. Jesus falou: volta para sua casa, porque você comigo, você tem lá. Você comigo, você tem família. Você comigo, O ministério de louvor já pode subir. Se Deus falasse assim: Eldo, você tem apenas 30 segundos aqui nessa terra. Fale 30 segundos. Sabe o que nesses 30 segundos eu ia te falar? A melhor coisa que existe, o melhor conselho. Eu tenho 32 anos de idade, relativamente pouco. Muitas pessoas têm muito mais experiência do que eu, muito mais sabedoria do que eu. Mas nesses 30 segundos eu tenho toda a certeza, querido, e que eu ia fazer a melhor coisa: te dar o melhor conselho. Aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e permanecer com Jesus por todos os dias da sua vida. Certa vez perguntaram para Jesus: mestre, qual o maior mandamento? E ele falou: o maior mandamento, e a Bíblia, tudo se resume nisso: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E isso somente através de Jesus. E o segundo, semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Então nesses 30 segundos, o melhor conselho que eu posso te dar é você aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou, mas se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus, Ele está falando para você: pare de ficar adiando, porque o amanhã não te pertence. A oportunidade está chegando em você agora. Pare de adiar a coisa mais importante, que é aceitar o Senhor Jesus. E talvez você que está aí assistindo, você estava afastado. Pare de ficar afastado. Retorne urgentemente. A melhor coisa que existe. A palavra vai falar:
vai falar, não adianta. Pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a sua salvação, o que adianta? O que adianta? Agora, pode o homem, como aquele mendigo que diz a Bíblia, ele não tinha nada materialmente, mundanamente falando, mas ele tinha tudo porque ele foi salvo. Enquanto o rico que tinha tudo foi para o inferno. Então, o melhor conselho, volte-se para Jesus. E uma palavra de alerta para você. Aqui essa palavra foi sobre expulsar esses espíritos malignos. Talvez você fale assim, mas eu já estou liberto. Eu estou indo à igreja. Eu estou em comunhão com meu Deus. Parabéns, glória a Deus. É esse o propósito, é esse o objetivo. Mas a palavra de alerta, você sabe qual é? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que se considera estar de pé na presença do Senhor, cuide para que não caia. Sabe por quê? Porque olha só, Lucas 11, versículo 24 e 26. O homem que foi liberto por Jesus e ele se afastou da presença de Jesus, aquele espírito maligno, para cada espírito que possuía ele, antes de ele ser liberto por Jesus, se ele sair da presença de Jesus, cada espírito daquele que possuía ele antes, vai voltar para a vida dele e vai trazer mais 7 espíritos piores, e a vida dele ficará muito mais difícil. É por isso que nós vemos quantas pessoas que pregavam, que louvavam, que profetizavam, que curavam no nome do Senhor Jesus, operavam milagres, maravilhas e prodígios, e que se afastaram da presença de Jesus, e que hoje essas pessoas não têm força para voltar. Quantas pessoas eu conheço, pessoas que até me evangelizaram, que me levaram para a igreja, mas que se afastaram e que não têm força. Já se passaram 13, 14, 15 anos e essas pessoas não têm força para voltar. Então você que está na presença do Senhor, permaneça, lute, se esforce para continuar com o Senhor Jesus. Então nesse momento, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, se tiver alguém aqui, vamos ficar de pé, igreja. Se tiver alguém aqui no templo, ou aí na sua casa você vai escrever o seu nome, vai colocar no comentário: pastor, eu aceito Jesus. Pastor, eu estou me reconciliando com o Senhor Jesus. Anote o meu nome aí, ore por mim. Nós vamos orar por você, vamos entrar em contato com você. Nós queremos te conhecer, porque a igreja do Senhor, ela está aqui de braços abertos para te abraçar. E sobretudo o Deus poderoso. Então escreva o seu nome. Não é tempo de adiar. Não adie mais isso. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor Jesus, que ainda não confessou o Senhor Jesus? Só o Senhor Jesus, Ele pode libertar. E eu falo isso porque, queridos, eu vim de um ambiente de feitiçaria. Eu, aos 3 anos de idade, os espíritos me possuíam e eu queria matar meninos de 15. Mas por quê? Porque ali havia uma força espiritual maligna. Mas Jesus tinha um projeto na minha vida, como tem na sua, amém? Glória a Deus. E me libertou. E hoje eu não sou mais casa para habitação de espíritos de demônios. Hoje eu sou templo do Espírito Santo, e para a honra e glória do Senhor, e você também. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Então vou fazer uma oração por você depois do louvor. Vamos louvar. Mas vai colocando o seu nome e deixa o louvor falar com você, quebrantar a sua alma e ministrar na sua vida a libertação, a cura, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar
Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus, aleluias. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite aqui no templo? Se tiver alguém, levante a sua mão, o seu braço, e o obreiro vai te acompanhar até aqui na frente. Ou alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou alguém que quer se tornar membro desse ministério. E olha só, aqui nós falamos por diversas vezes de várias obras da carne, vários espíritos malignos. Aquelas mulheres antes de Jesus, elas tinham aquelas características das obras da carne, mas quando elas aceitaram a Jesus, elas passaram a ter o fruto do Espírito na vida delas: o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E passaram a também ministrar os dons do Espírito, dom de cura, de libertação, de profecia, de falar em línguas, de interpretar línguas, de discernimento de espíritos. Ou seja, elas passaram a ser pessoas cheias da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cure, que Deus te liberte. E muito obrigado, muito obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor.